E só para fechar essa questão do câmbio, eu vi um vídeo de deputados lá na Câmara juntos rindo e todos com uma nota de fictícia de dólar e algumas delas tinham a foto do presidente Lula no meio. Vários deles comemorando o recorde do dólar ontem, que aconteceu ontem. Não dá para falar sobre aloprados e entre outros que fazem parte do nosso parlamento e tudo mais e tal. É que tinha alguns, as pessoas precisam olhar, porque não adianta votar e esquecer do que esse cara fez ou deixou de fazer. Tem deputado que inclusive estava participando dessa coisa meio que patética, assim, porque isso diz respeito às pessoas, diz respeito ao cidadão, né? O que vai acontecer na vida de cada um. E como isso vai impactar o dia seguinte ou daqui, a geração de emprego, a compra dos produtos necessariamente básicos para o dia a dia. E tem parlamentar lá que foi eleito, inclusive, com voto de gente que acreditou que ele faria algo e nem da cidade ou do estado inclusive já picou a mula do estado, né? Então o mínimo que o cidadão tem que fazer, né? Eu sei que gente vota em palhaço, né? Gente vota em tudo que e cada um tem o direito de ir lá. O problema é ser eleito, né? O problema é ser eleito. Se colocar numa situação de ser votado é a prerrogativa do cara. Se ele tá apto a isso, né? Não tem processo, ele tá apto a isso, tem a idade correta para aquilo, tem mais que se candidatar se ele acha que é aquilo. O problema é votar no cidadão, né? E depois você esquece e acha engraçado. E acho engraçado ver uma cena patética dessa. Só queria registrar aqui, quem quiser procura aí nas redes sociais, tá fácil de achar, não vou citar nenhum deles aqui que não merece haver essa citação. Só queria fazer esse registro, viu, Zaidan? Inclusive na Câmara, você tem vários que nem tiveram votos em número suficiente para serem eleitos, né? Estão lá em razão do sistema eleitoral brasileiro para a disputa proporcional. Nem tem votos para isso. Outros mais votados não foram e eles foram. No geral, essa é a reação daquele grupo de reacionários delirantes. Nós já tivemos, esse não é, do ponto de vista de moral e de caráter, o pior congresso da história, porque, felizmente, algumas figuras não fazem mais parte do Congresso. Mas é o mais reacionário da história. Inclusive, se comparado com aquele de 37, que foi fechado, com grande parte batendo palminhas. Foi fechado pela ditadura varguista e bateu palminhas. Inclusive aqueles que aderiram alegremente ao golpe de 64 dentro do Congresso Nacional. E que inclusive fizeram parte da manobra para declarar vago o cargo de presidente quando ainda não estava vago. E o João Goulart ainda era presidente. Mas ao reacionarismo delirante, é preciso adicionar uma ignorância atroz. Atroz, o nível dos debates. Porque você tem, na história da humanidade, reacionários intelectualmente brilhantes. Mas ali você tem um grupo que, ao reacionarismo delirante, é preciso adicionar outra característica, é preciso reconhecer outra característica, a ignorância atroz, a infantilidade nos argumentos. Nós citamos aqui a questão da dívida pública, que é o centro de todo esse problema. Eu, você, qualquer um que se dedique a acompanhar, pelo menos 2 vezes por semana, o que foi debatido no Congresso, não encontrará qualquer debate a respeito da dívida pública. Não há. Como ela foi formada, principalmente neste ciclo desde o fim do padrão dólar-ouro para cá, como ela se formou, como houve a socialização de dívidas particulares, como dívidas particulares se tornaram públicas, o sistema de juros, como foi arbitrariamente decidido. Então, isso não é discutido no Congresso Nacional. E eles ficam discutindo essas bobagens, fazendo micagens, né? Como adolescentes empolgados, que se sentem no paraíso, ganham bem,
vivem bem, o contribuinte paga tudo para eles. E eles ficam lá fazendo essas bobagens, tolices. Ontem, por exemplo, acho que foi ontem ou anteontem, houve menção ali de agressão a Gleisi Hoffmann. E não se trata, e a Gleisi Hoffmann, inclusive, fez um discurso que eu considerei ruim, porque ela, por necessidade partidária, ela teve de defender a proposta do governo para o benefício de prestação continuada. Então foi um discurso ruim, mas não importa. Não importa. Adultos ouvem o discurso, concordam, discordam, fazem apartes, apresentam contra-argumentos. Mas a coisa foi agressiva, fisicamente agressiva, contra uma mulher, contra uma deputada, contra uma senhora, né? Então não há o mínimo pudor, a mínima vergonha na cara. E a tudo isso, e a esse reacionarismo militante, que se manifesta o tempo todo, não é conservadorismo é outra vez, são reacionários. A tudo isso é preciso acrescentar que são ignorantes atrozes. É um momento triste do Congresso Nacional. 3